Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no dia de hoje então, a maioria das pessoas já fez o Enem, já elaborou um texto dissertativo argumentativo no exame de 2016. E alguns ainda vão elaborar esse texto, ainda vão fazer a prova do Enem no próximo mês, no mês de dezembro. Então eu quero saber de vocês como foi elaborar a redação do Enem de 2016, o texto dissertativo argumentativo com o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então eu quero que abaixo, nos comentários, abaixo desse vídeo, vocês me falem, me contem como foi realizar essa redação. Conseguiram elaborar? Foi fácil? Não foi? Enfim, falem, relatem dados sobre essa experiência. Bom, e para aqueles que ainda farão o exame no próximo mês, eu quero que deixem aqui abaixo, também nos comentários, possíveis dúvidas que ainda tenham sobre determinado assunto, sobre a organização do texto dissertativo argumentativo, sobre o conteúdo e também o que esperam para esse exame. Deixem abaixo nos comentários que, à medida do possível, eu vou respondendo. Bom, pessoal, então, seguindo o nosso vídeo, eu elaborei para vocês no dia de hoje uma redação com base no tema solicitado pelo Enem. O tema, então, deste ano foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, a partir desse tema, foi solicitada a escrita de um texto dissertativo argumentativo, ou seja, quando nós expomos o nosso ponto de vista sobre determinado assunto e tentamos convencer o corretor, o leitor, de que o nosso posicionamento é correto, é adequado ou é coerente. Sobre esse tema, é importante destacar que a questão da intolerância religiosa está ligada ao fato de alguém não aceitar a religião de outra pessoa, quando acredita, por exemplo, que a própria religião é superior à de outro, ou acredita que a crença defendida por si mesmo é superior a outra, é a crença correta, adequada a toda a população, por exemplo. Lembrando também que a palavra intolerância possui aqui um prefixo in, que significa não tolerar algo, não tolerar alguém ou determinada ideia. Então esse in nos indica não a alguma coisa. Intolerância, então, quando não aceitamos, intolerância religiosa, não aceitamos a religião de outra pessoa, que pensa contrariamente a nós, por exemplo. Tolerância já é aceitar o outro, aceitar a ideia que o outro tem sobre determinado assunto, sobre determinado tema. E é importante destacar também que a intolerância religiosa gera consequências muitas vezes graves. Pode, além de se tornar uma discussão, passar dos limites. Pode haver, inclusive, agressão entre as partes que discutem. Lembrando também que o Brasil é um país em que há o hibridismo cultural. Existem várias culturas predominantes no nosso país. No entanto, é preciso que cada um respeite o posicionamento, o ponto de vista que o outro tem a respeito do assunto, principalmente em se tratando de uma questão como a religião ou de outros assuntos também polêmicos. Sabendo disso, então, as informações sobre o tema proposto pela prova, vale então salientar que se deve primeiramente elaborar um esquema, isto é preciso que esse esquema tenha uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Mas lembrando cada uma das partes que compõem esse esquema e o próprio texto dissertativo argumentativo, a introdução refere-se ao primeiro parágrafo do texto, é o início do texto. É quando a gente expõe um problema ou uma situação problema. Seguindo o segundo parágrafo, segundo, terceiro, quarto parágrafo, ou somente segundo e terceiro, que é o desenvolvimento, nós devemos apresentar as ideias, o que nós defendemos sobre determinado assunto, sobre o problema ou sobre a situação problema. Devemos então expor os nossos argumentos sobre aquilo.
E esses argumentos, lembrando, devem ser convincentes, devem tentar buscar convencer o corretor de que são coerentes, de que são realmente bons argumentos, argumentos consistentes. E para finalizar, é preciso e é muito importante elaborar uma boa conclusão. Lembrando que essa conclusão é nada mais nada menos que uma proposta de intervenção ao problema ou à situação problema. Isto é uma solução para aquele problema. Então é preciso que se elabore uma solução ou uma proposta de intervenção coerente e que seja realmente possível de ser aplicada. E não qualquer coisa, alguma solução simples ou talvez até mesmo impossível de ser aplicada. Seguindo então sobre o esquema ainda, eu elaborei antes de organizar o meu texto dissertativo argumentativo um esquema. E foi a partir desse esquema que eu fiz o meu texto. Então eu vou organizar, vou distribuir para vocês as informações nesse esquema aqui, conforme eu fiz nessa folha. Sabemos então, e vamos retomar, o tema é Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, nosso esquema ficará da seguinte forma. Na introdução, eu vou falar sobre a não aceitação da religião do outro. Então, é na introdução que eu vou apresentar o problema ou a situação problema, que é o fato de muitas pessoas não aceitarem a religião do outro e muitos ainda têm a sua própria religião como sendo a correta e aquela que deve ser seguida pela sociedade em geral. Seguindo, feito isso e expondo o problema, eu passei então ao desenvolvimento. No meu desenvolvimento, eu coloquei tópicos como a liberdade de expressão. Então, neste parágrafo, expliquei um pouco do que trata-se a liberdade de expressão. Expliquei que todo ser humano tem direito a expressar o seu ponto de vista e também é livre quanto às suas próprias escolhas, referentes à religião, referentes à opção sexual, entre outros. O próximo tópico do meu desenvolvimento foi uma citação que eu acho bem importante e mostra que a gente tem o conhecimento sobre o assunto e que vocês podem, inclusive, usar uma citação da própria prova, de um texto de apoio, por exemplo, que tenham achado interessante, que é exposto na própria prova do Enem. Eu coloquei, então, como citação o artigo 18 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Então aqui fiz uma citação referente a esse tema. E por último, o último parágrafo do meu desenvolvimento, eu falei sobre as consequências geradas pela não aceitação da religião de outras pessoas. Então, nessas consequências, citei o fato de muitos discutirem, de ocorrer até mesmo a agressão física, entre outras consequências que podem ser causadas quando um não aceita a ideia, o posicionamento de outro. Por fim, a conclusão eu coloquei através de propagandas, através da instituição familiar ou também através da escola. Então, o que isso significa? Que para que se consiga ter uma sociedade tolerante quanto à questão da religião, seria interessante que o governo assegurasse à população algumas propagandas de incentivo para que se tenha a tolerância religiosa, bem como é interessante que também a família incentive em casa os próprios filhos de que é sim necessário respeitar a opinião do outro.
Bom, agora eu vou explicar para vocês então, junto à minha dissertação, ao meu texto dissertativo argumentativo, como eu fiz esse texto baseado no esquema. Então, a primeira parte do texto dissertativo argumentativo foi a parte da introdução, em que eu apresentei o problema. Eu iniciei então a introdução dizendo que a liberdade de expressão hoje deixou de ser um posicionamento, um pensamento utópico de antigas gerações e passou então a predominar na sociedade atual. Isto é, então, deve-se ter a tolerância religiosa ao invés de intolerância. Deve-se aceitar o posicionamento do outro. Seguindo então a próxima parte da dissertação e do meu esquema também foi o desenvolvimento, claro, em que eu desenvolvi as minhas ideias, a minha argumentação a partir de 3 parágrafos. Por isso então eu fiz aqui 3 tópicos. Meu primeiro parágrafo e meu primeiro tópico do esquema no desenvolvimento foi referente à liberdade de expressão. Então eu expliquei o que é a liberdade de expressão e informei então que o povo deve respeitar a opinião um do outro em relação à crença religiosa principalmente e também referente a outros aspectos, a outros elementos. Seguindo, eu copiei então, fiz uma citação do artigo 18 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. E por último, meu terceiro parágrafo do desenvolvimento foi referente às consequências causadas pela falta de tolerância em relação à religião. Esse foi então meu desenvolvimento, contendo 3 parágrafos. Para finalizar, com certeza é necessário, é muito importante ter a conclusão bem elaborada. Então, dei aqui uma conclusão referente a propagandas, à instituição familiar, à instituição escolar. Isto é, eu vou ler para vocês aqui somente a conclusão do texto dissertativo argumentativo que eu fiz, que ficou da seguinte forma. Portanto, a Constituição Federal determina que o Brasil é um Estado laico. Sendo assim, o governo deve incentivar a prática da tolerância religiosa por meio de propagandas que possibilitem ao povo reflexões acerca dos direitos humanos, principalmente ao que se refere à liberdade de expressão, já que constantemente há aspiração a uma sociedade livre, justa e solidária. Então essa foi a minha conclusão, a solução para aquele problema. Através de propagandas disponibilizadas pelo governo, é possível conscientizar o povo de que é errado a prática da intolerância religiosa. Essa é uma possível solução. Lembre-se que sempre tem que ser uma solução aplicável, possível de ser aplicada junto ou em meio à sociedade. Bom, pessoal, esse foi então o esquema que eu desenvolvi a partir do tema proposto pelo Enem 2016 e também parte da redação do texto dissertativo argumentativo que eu li para vocês sobre esse esquema, feito a partir desse esquema. Como eu li só a conclusão para vocês, eu vou disponibilizar então na descrição desse vídeo a redação completa para que vocês tenham acesso então à leitura de todas as partes dela e também do esquema feito anteriormente, antes do texto dissertativo argumentativo. Eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deem um curtir, se inscrevam também na página e quero pedir que vocês coloquem abaixo nos comentários possíveis dúvidas que tenham sobre determinado assunto, possíveis informações que queiram compartilhar comigo sobre o assunto ou sobre o tema dissertação, texto dissertativo argumentativo. Também quero desejar a todos uma boa prova, para quem ainda não fez, para quem vai fazer no próximo mês, e uma boa sorte também em relação à nota, ao desenvolvimento na prova. Um beijo e até o próximo!